Olá, essa é a disciplina Comunicação em Redes e nessa aula nós vamos comentar sobre grafos aleatórios ou redes aleatórias ou random graphs em inglês. Então nós vamos dividir esse vídeo em 4 tópicos, número máximo e mínimo de arestas em um grafo. Vamos falar depois sobre o porquê da existência dos grafos aleatórios ou das redes aleatórias. Vamos comentar sobre o número de Erdős, o famoso número de Erdős, e finalizar com a descrição do modelo de Erdős e Rényi, modelo ER. Bom, vocês estão vendo a representação aqui de um grafo que tem 5 vértices e 6 arestas, e dá para notar que esse grafo é um grafo conexo, ou seja, todos os vértices estão são atingíveis a partir de qualquer vértice, né? E aí fica a pergunta de qual número máximo de arestas um grafo não direcionado pode ter, um grafo com n vértices, né? Bom, a gente sabe que a situação em que nós temos todos os vértices conectados com todos os outros vértices por meio de arestas é a situação de grafo completo. Ou seja, todos os pares de vértices têm arestas. Então, no caso de um grafo com 5 vértices, seriam 10 arestas, né? Situação, como a gente acabou de dizer, situação de grafo completo, né? Então, se a gente quisesse calcular isso a partir do número de vértices, então se a gente imaginar que a gente está falando de um grafo em que as arestas não são direcionadas, né, o número total de arestas seria n vezes n menos 1 sobre 2, né? Porque nós temos, cada vértice pode se conectar com n menos 1 vértices, porque ele não se conecta com ele mesmo. E dado que são n vértices, você multiplica esse n menos 1 por n e divide sobre 2, porque a conexão de A com B é a mesma de B com A num grafo não direcionado. Se a gente estiver falando, portanto, de um grafo direcionado, o número total de arestas possíveis, o número máximo de arestas, né, seria n vezes n menos 1, sem dividir por 2. Então, num grafo com 5 vértices, nós temos 5 vezes 5 menos 1 sobre 2, que é igual a 10. Então, esse é o número máximo de arestas que a gente pode ter num grafo com 5 vértices ou um grafo completo de 5 vértices. E o número mínimo de arestas? Bom, o número mínimo de arestas para um grafo conexo é n menos 1, né? Então, você precisa de pelo menos n menos 1 arestas para que esse grafo seja conexo, certo? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre grafos aleatórios, que foi a primeira tentativa de construir um modelo de rede, né? De rede grande ou de grafo grande que tivesse características mais realistas, né? E os grafos aleatórios se referem ao uso de distribuições de probabilidades em grafos com relação a arestas, né? E o modelo mais comum de grafo aleatório, não é o único, mas é o mais comum, é o modelo de Erdős-Rényi, né? Como já mencionamos em outra aula, criado pelo Paul Erdős e o Alfred Rényi no artigo On Random Graphs, de 59. Então, a geração de um grafo aleatório, ele começa com n vértices não conectados, né? Esses n vértices não conectados, né, ou seja, não tem nenhuma aresta, vai sofrendo, esses vértices vão sofrendo adição de arestas, né, entre pares de vértices de maneira aleatória,
sem repetição. E quando isso acontece, né, você inicialmente vai obter, ou se obtém inicialmente, subgrafos, né, ou componentes conexas disjuntas, como nós já apresentamos. Como vocês estão vendo aqui, né? Nós estamos falando aqui de duas componentes conexas disjuntas, uma formada pelos vértices 1, 4 e 2, e outra pelos vértices 5 e 3. Conforme as arestas vão aparecendo, elas vão conectando os vértices, né? Então, obviamente, o número de arestas de um grafo aleatório vai estar entre n-1, que é o mínimo, para formar um grafo conexo, e o máximo, que é n vezes n-1 sobre 2, que é um grafo completo, né? Então, situado, né, nesse intervalo, nós temos uma quantidade, né, de arestas suficientes para gerar um grafo que tem propriedades interessantes, né? Então, o que vai acontecer na montagem de um grafo a partir de vértices isolados, né, não conectados, é que, resumindo, você vai formando subgrafos, você vai obtendo subgrafos. Conforme você vai aumentando o número de conexões, o número de arestas, os subgrafos começam a se conectar, né, entre si. E quando o grau médio dos vértices é maior do que 1, um único grafo começa a se formar, né? É claro que isso é probabilístico, né? Mas é a partir desse grau médio 1 que se espera a formação a partir, né, desse grau médio igual a 1, for maior que 1, né, é que esse grafo começa a se formar. E aí você vai ter as propriedades de um grafo conexo, que é a possibilidade de um vértice atingir qualquer outro vértice seguindo algum caminho. Então, os grafos aleatórios, eles são uma abstração, né, que representa, que são capazes de representar com maior fidelidade o que você observa na natureza ou no mundo real. Sejam redes sociais, seja internet, como a gente já comentou. O interesse sobre os grafos aleatórios vem do fato de você poder, como a gente já mencionou antes também, modelar diferentes sistemas, diferentes redes que podem ter características muito distintas, como internet, redes sociais, redes de proteínas, redes de neurônios, etc., mas que podem compartilhar características comuns, né? Então, de fato, Erdős e Rényi sugeriram que muitas redes complexas da natureza seguem um padrão aleatório, né? Daí, a partir disso, né, vários fenômenos naturais e sociais puderam ser modelados, né, começaram a ser modelados e analisados segundo grafos aleatórios, né? Então, esse é o Paul Erdős, né, um famoso matemático que faleceu em 1996, depois de ter produzido mais de 1.500 artigos, né? É um número altíssimo, né? Um número impressionante, maior até do que a produção do Euler, né? Que se estima cerca de 500 artigos foram publicados pelo Euler. De fato, Erdős e Rényi publicaram 8 artigos sobre grafos, né? E também uma curiosidade sobre o Paul Erdős é que ele é o autor da famosa frase: um matemático é uma máquina de transformar café em teoremas. E daí vem também a curiosidade sobre o número Erdős, né? Então, tão produtivo foi o matemático Erdős que se popularizou o que se conhece como número Erdős, que é o grau de proximidade em termos de autoria científica com o Paul Erdős. Então, sendo Erdős ele mesmo o número 0, se diz que tem número 1, quem publicou tem uma coautoria diretamente com ele.
E de número 2, aquela pessoa que publicou, com quem publicou com o Erdős. E assim por diante, né? De fato, tem até sites, né, de universidades que são dedicados a calcular o número Erdős, né? Então, de fato, os grafos aleatórios são muito úteis para modelar fenômenos como transmissão de doenças, reações químicas, propagação de vírus na internet, quer dizer, coisas muito distintas, né? Fenômenos muito distintos, né? Redes de natureza muito diversas, de características muito diversas, né? Mas que sempre guardam características comuns, e entre elas o fato de que a distribuição dos graus dos vértices em um grafo aleatório segue uma distribuição de Poisson, né? Então, é uma distribuição discreta, a distribuição de Poisson, né? Em que você tem o pico numa média e valores menores conforme se distancia para um lado e para outro, para valores menores ou maiores do que a média. Então, essa frequência aqui, representada, pode ser o número de vértices com determinado número de arestas, né? Então, isso caracteriza essa distribuição da frequência de vértices pelo número de arestas, né? O número de vértices, a frequência de vértices que tem um determinado número de arestas, seguindo uma distribuição de Poisson, é uma característica de uma rede aleatória. E já comentamos, inclusive, como é possível gerar um grafo aleatório, né? Então, basicamente, se inicia com N vértices, em nenhuma aresta, como já comentamos. Se estabelece uma probabilidade P para conectar dois vértices, né, por uma aresta. E aí, nesse exemplo aqui, que a gente tem uma probabilidade de 0,2, por exemplo, né, se obtém um grafo aleatório como esse aqui, exemplificado aqui, certo? É óbvio que se essa probabilidade for 1 ou muito próximo de 1, você vai ter um grafo, se for 1, você vai ter um grafo completo e, portanto, não vai ter a característica de um grafo aleatório. Bom, pessoal, é isso. Vamos finalizando essa aula aqui, esse vídeo aqui, e continuamos no próximo vídeo.